por favor. Nós vamos apresentar hoje a Isabela, filha do Diógenes e da Celina. Traz o Estevão também aqui na frente. Tem alguém aqui das famílias de vocês? Se vocês querem que suba, pode falar. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, mais uma criança para a gente apresentar. Aleluia! Louvado seja Deus. Venham aqui, por favor. Aleluia. Eu quero contar algo muito interessante que aconteceu esses dias. Quero contar para vocês um testemunho do Estevão. Vem cá, sobe aqui. Sobe aqui. Glória a Deus, amém? Aleluia. Quero contar um testemunho do Estevão. Vem cá, Estevão, vem cá do meu lado. Vocês estão vendo o Estevão aqui, ó? Domingo passado, nós estávamos falando sobre entregarmos uma oferta ao Senhor. Olha só, uma pessoa da igreja, ela tinha sentido de entregar uma oferta para uma família. E aí, essa pessoa na igreja, que não conhecia o Estevão, estava assim: eu vou entregar, vou ficar sem graça de entregar. Irmãos, nunca fique sem graça de entregar uma oferta. Abençoa, né? E aí, olha só o que aconteceu. Essa pessoa estava relutando, não do coração, não é coração duro para entregar uma oferta, pelo contrário. Mas não saber como fazer tal. E aí a gente estava falando aqui sobre dízimo e oferta. E essa pessoa estava atrás do Estevão. E ela olhando a movimentação no banco da frente, né? Tava vocês, né, no banco da frente e tal. E aí ela viu o Estevão virando para o seu pai e falou assim: foi mais, se eu tiver, quer falar você? Fala aí, Jorge. Rapaz, eu estava explicando para ele qual era a parte do que ele tinha ganho que ele tinha que entregar, né? E a gente conversando, dá uma certa hora, ele definiu e falou: pai, eu não amo Deus, então eu vou dar tudo. E aí botou tudo no envelope. Aí ele entregou o envelope com todo o dinheiro que ele tinha. Ele pôs lá no envelope. Quando essa pessoa que estava atrás olhou, ela falou assim: meu Deus, a criança que está na minha frente não teve nenhuma vergonha de entregar tudo, né? Eu quero dizer que essa pessoa que eu estou falando, que eu não vou dar o nome, é uma pessoa extremamente abençoadora na obra. Eu não estou falando que ela não quis, não, ela é uma pessoa abençoadora. E aí ela olhou isso, ela falou assim: meu Deus, olha Deus usando uma criança para falar comigo, né? Aí, Estevão, o que aconteceu no final do culto com você no domingo passado que você contou lá na minha sala? O que aconteceu? Você deu tudo que você tinha, né? Foi ou não foi? E o que aconteceu no final do culto? Esqueci. Você contou para mim lá na sala. O que você ganhou? Quer falar? Eu vou falar. Essa pessoa entregou a oferta para a família que tinha que entregar, que Deus tinha falado. Mas aí ela chegou para o Estevão, né? E deu exatamente o dobro que ele ofertou na igreja. Deu para ele. Olha que lindo isso. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é lindo isso. É lindo isso porque, na realidade, a gente não pode reter, né? Quando eu digo assim, a semear e colher, ela é muito abençoada pelos dízimos e ofertas do povo. E nós podíamos fazer muito mais coisas, se todo mundo tivesse esse coração. Então quero dizer para vocês, não retenha as bênçãos do Senhor na sua vida. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus é das crianças. E a gente fica feliz, Diógenes, Celina, de hoje apresentar
a Isabela. De domingo passado apresentar mais uma criança, do retrasado apresentar criança. A gente nos próximos domingos vai estar orando por casais que decidiram se casar. Olha que lindo isso, que bênção. Nós estamos vivendo um tempo de vento oportuno e de obras maiores. E hoje nós vamos apresentar aqui a pequena Isabela. E eu quero dizer, queridos, que quando nós apresentamos uma criança, nós não estamos apenas cumprindo um ritual, nós estamos fazendo aquilo que Jesus fez, que Ele, no começo da sua vida, ali no 8º dia, foi apresentado no templo. Ele foi apresentado, Ele foi ali colocado diante dos homens, para que os homens entendessem que aquela criança não pertencia aos seus pais, mas pertenciam ao Senhor. Fala para quem está do seu lado: tudo que você tem, tudo que você é, pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Queridos, não há nada melhor. Eu lembro que eu sempre falo esse testemunho, quando minha filha estava mal no hospital, eu sempre andava na rua chorando e orando e falando: minha filha pertence ao Senhor, minha filha pertence ao Senhor, minha filha pertence ao Senhor. Com meu filho a mesma coisa, porque nós somos apenas responsáveis. Agora, os nossos filhos têm um dono, e o dono é o Senhor. E nós vamos orar agora. Em primeiro lugar, quero orar pela Celina e pelo Diógenes. Eu quero que você estenda as suas mãos. Vamos abençoar este casal. Senhor, nós abençoamos a vida da Celina, nós abençoamos a vida do Diógenes, abençoamos este casamento, esta união, abençoamos esta família linda que está aqui atrás deles, e desejamos, ó Pai, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eles são abençoados nesta terra, o trabalho das mãos deles é abençoado nesta terra. Abençoamos o caminhar deles, ó Pai, e declaramos toda a sorte de bênçãos espirituais às regiões celestiais. O Senhor Jesus entra naquela casa, o Senhor Jesus está lá naquela casa, Ele almoça com vocês, Ele janta com vocês, Ele renova a vida e as forças de vocês nesta manhã, no nome de Jesus. Nós abençoamos o Estevão, que é um grande homem de Deus. Ele vai ser um grande pregador da palavra, porque ele tem aprendido a ouvir a voz do Senhor na vida dele, em nome de Jesus, amém. Será que ela vem? Então vem com a mãe mesmo. Se ela não vai, a mãe vai. Eu não acho que ela é forte, não. Eu sou feio, você pode chorar, mas... Vamos estender as mãos abençoando a vida da Isabela, amém? Glória a Deus, estenda as suas mãos. Pai, nós te agradecemos pela vida da Isabela. Nós consagramos a vida dela, abençoa o seu crescimento, abençoa, Senhor Jesus, para que ela cresça em sabedoria, no corpo, na alma, na mente, no espírito. Deus, que ela cresça na tua presença, Senhor, que ela seja uma grande mulher de Deus. Guarda a vida dela, cubra com teu sangue a vida dela, e declaramos, ó Pai, tua poderosa mão que guarda, protege e que abençoa a vida dela, ó Pai. No nome de Jesus, nós te abençoamos, Isabela, e te consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por essa família e vamos tirar uma foto bem bonita. Vamos fazer um sorriso aí. Vamos lá? Agora ela vai ficar, hein? Vamos juntar. Isso, tá bom? Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Deus abençoe, glória a Deus. Amém, irmãos? Como é bom, queridos, como é bom podermos apresentar crianças, orar por alianças, por famílias.
Amém? Eu quero pedir para que todos fiquem de pé, por favor. Vamos todos ficar de pé. Dá o meu envelope, por gentileza. Daniel, quer falar alguma coisa, Daniel? Não? Quem é da célula do Daniel? Daniel chama de pastor lá, não tá? Gente, sabe o que eu descobri? O Daniel fica me imitando na célula, dando aviso, né? Ele vai dar um dia aviso aqui, você vai ver. Crianças de 3 a 10 anos, venham à frente e você traga a sua oferta com alegria ao Senhor, amém? Glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus. Levante suas mãos, vamos dizer, eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. A última vez eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vamos dizer, só a igreja, vim Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aplauda ao Senhor, aleluia, aplauda bem forte, aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade. O Senhor tem sido fiel no meio do teu povo. O Senhor tem sido fiel nas famílias, nas casas. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem nos feito fazer obras maiores. O Senhor tem nos feito dar passos maiores. Eu abençoo, Senhor, teus filhos e tuas filhas com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Abençoamos, Senhor, as missões na África, Senhor, na qual nós ajudamos. Abençoamos, Senhor, o desafio jovem na qual nós abençoamos. Deus, abençoamos cada lar, cada família, os pastores. Este prédio, eu declaro que será o nosso prédio em nome de Jesus. Pai, eu creio nas promessas e nas palavras liberadas sobre este lugar. Declaramos paz sobre a nossa nação, declaramos paz sobre Israel e a bênção do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que as crianças, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Irmãos, eu acabei de receber a informação que as vagas do encontro já acabaram, tá bom? Então, de casais,
As vagas do encontro de casais, o WhatsApp da igreja já bombou. Já fala que já deu, Bia? Já corta, né? Cadê a irmã Lúcia? A irmã Lúcia, pode, você já tinha me falado, ela mandou? Então tá bom, glória a Deus. Queridos, a pastora Flávia vai ministrar neste momento. Vamos orar abençoando a vida da nossa pastora. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela, amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode estender sua mão nesse momento? Estenda as suas mãos, vamos abençoar a vida dela. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Usa a vida da tua serva hoje, poderosamente, ó Pai. Nós te engrandecemos, porque tu és bom e fiel, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu vou pedir só para depois que os músicos entrarem, para fechar esta porta, quem precisar ir no banheiro, os irmãos da equipe de serviço do rei vão estar auxiliando ali fora, mas aí tem que sair por trás, tá bom? Deus abençoe. Bom dia, queridos, paz seja com todos, amém? Vocês acabaram de sentar, mas eu vou pedir para ficar de pé. Vamos esticar o corpo aí. Abra comigo a tua Bíblia em Êxodo 3. Hoje eu quero, na verdade, dar continuidade àquilo que já começou a acontecer aqui no louvor. Uns dias atrás eu estava aqui, eu ministrei sobre o que você tem nas suas mãos e eu falei sobre o chamado de Moisés, não foi isso? Vocês lembram disso? Quem estava aqui lembra? E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de Moisés, mas numa outra ótica. Nós vamos dar continuidade àquilo que Deus vem fazendo dia após dia neste lugar. Êxodo capítulo 3, versículo 4, diz assim: Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui e tudo faz sentido só porque o Senhor está aqui. Tudo isso faz sentido porque o Senhor já chegou neste lugar. A tua presença é real aqui. A tua presença, Senhor, já estava desde o momento que nós decidimos sair para te buscar. O Senhor sabia que nós viríamos a este lugar por tua causa. Por isso, Senhor, se faz presente. Nesta manhã eu quero te pedir, existe algo mais profundo. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais. Por isso, Jesus, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, eles clamam por mais da tua presença, por mais de ti. Nós sabemos que o Senhor está aqui e nós te pedimos, vem com mais, para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, eu não sei se está muito alto o meu microfone, mas está querendo dar microfonia. Se puder abaixar, pode abaixar que eu falo alto mesmo. Você pode sentar. Hoje eu quero dar continuidade. Quando nós falamos sobre o chamado de Moisés, hoje eu quero dar continuidade falando sobre o que é que sustentou o chamado de Moisés. O que é que tem sustentado a minha e a sua vida, porque um dia eu e você fomos chamados. E existe algo que vem para nos sustentar, ou melhor, alguém que vem para nos sustentar. E este alguém é Jesus Cristo. É a presença de Deus. Vire para quem está do seu lado e diga assim: a presença de Deus é o que vai sustentar a sua vida. Queridos, é a presença de Deus, é o encontro com a presença de Deus que não deixa a gente se perder no meio do nosso chamado. Olha só que interessante, porque Moisés ele ia enfrentar o faraó. Moisés ele ia ter que lidar com um povo que só reclamava e que toda hora insistia em querer voltar lá para trás. Moisés ia estar sob pressão constante. Hora do povo, hora dos soldados querendo perseguir, que não deixa ir, gente que vem atrás, havia uma pressão. Sem contar as crises internas de Moisés, que eu falei aqui aquele dia. Mas o que sustenta Moisés não é a coragem dele.
O que sustenta Moisés eram os encontros que ele tinha com Deus. O encontro com a presença, o contato com a presença de Deus. Meu irmão, o que vai te ajudar na tua vida, na tua caminhada, na tua jornada, é a presença de Deus. O que vai te sustentar é a presença de Deus. O que vai te motivar é a presença de Deus. Sabe o que faz você sair de casa num domingo frio? A presença de Deus. Sabe o que te sustenta para servir? A presença de Deus. Sabe o que faz você lutar pelo teu casamento, não desistir da tua família, acordar todos os dias para uma rotina que muitas vezes é cansativa, exaustiva? A presença de Deus. A nossa motivação tem que ser a presença de Deus. O que faz você sair da sua casa e ir para o seu trabalho não tem que ser o salário que você ganha, tem que ser a presença de Deus. Porque como o pastor Josué bem disse aqui, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então se eu faço tudo para a glória de Deus, o que me sustenta é a presença. Então naquele dia que você não está muito motivado, sabe o que vai te sustentar? A presença. É a presença de Deus que faz a gente não desistir. É a presença de Deus que faz a gente se alegrar. É a presença de Deus que faz a gente continuar mesmo quando a gente quer parar. É a presença de Deus. A nossa motivação, o nosso sustento, o nosso alicerce, a nossa base é a presença de Deus. É a presença de Deus que te põe de pé todos os dias. E é a presença de Deus que tem que te fazer permanecer na igreja todos os dias. Ah, eu não vou mais porque fulano, ciclano, meu irmão, permaneça por causa da presença. A presença de Deus tem que ser o que nos sustenta todos os dias. Eu não venho para a igreja por causa das pessoas, eu venho por causa de Cristo. Eu venho por causa da presença que me sustenta. É o contato com a presença, queridos, que nos ajusta, que nos molda. Quando a presença de Deus ela é o centro da nossa vida, tudo começa a ter sentido. Porque sem a presença nós nos cansamos. Mas com a presença tudo se torna propósito. Porque a presença de Jesus ela traz sentido para a nossa vida, para tudo que a gente faz, para tudo que a gente fala, para tudo que a gente vive. E viver debaixo de um propósito é viver manifestando Cristo em nós. É manifestar e revelar a glória de Deus. Só que o contato, quando eu tenho contato com a presença de Deus, essa presença ela faz o que? Ela nos molda, ela nos ajusta. Porque a bem da verdade, não é Jesus que tem que diminuir para caber em você. É você que precisa entrar na forma, no formato das coisas de Deus. O Tiago uma vez, ele deu um exemplo aqui, ele falou, quando nós viemos para a igreja, a gente vem usando uma roupa GG, e aí a gente chega aqui e a gente fala, agora eu estou me tornando semelhante a Jesus, e aí Jesus fala, então você vai usar as minhas roupas, só que a roupa de Jesus é P, não é GG. E aí você precisa se ajustar para caber. E assim, quando nós temos contato com a presença de Deus, é como se Ele viesse com uma forma. E aí você fala, mas eu não estou cabendo nessa forma. Ele fala, então eu vou te amassar para caber. Então eu vou te ajustar para caber, eu vou cortar os excessos para caber. É isso que a presença de Deus faz. Ela estabelece para nós limites, padrões. Ela vai nos ajustando, nos moldando. E é interessante porque no versículo 5 vai dizer assim, não se aproxime mais. O Senhor disse para Moisés, olha, para aí, não vem mais. Para aí, esse é o limite. Tire as sandálias, porque você está pisando num lugar que é santo. É interessante porque eu fui buscar na Bíblia outras situações. Por isso o tema da mensagem é tire as sandálias. Eu fui buscar em outras passagens, lugares que falavam sobre tirar as sandálias. E a Bíblia ela vai nos dizer que lá em Josué 5, versículo 13, quando José estava ali para conquistar a cidade de Jericó, a Bíblia fala que apareceu um anjo do Senhor ali. Aparece alguém enviado da parte de Deus. E aí fala assim, ele olhou para cima e viu um homem em pé diante dele com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou, você é amigo ou inimigo? E o homem respondeu, na verdade, cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor. Então José se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse, que ordens o meu Senhor tem para mim? E o comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias, porque o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. E de novo fala sobre tirar as sandálias. Mas eu gostei também quando eu percorri na Bíblia e eu achei Ruth.
Em Ruth, capítulo 4, versículo 7, diz assim: havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava os sapatos, ou seja, tirava as sandálias, e dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. É interessante porque quando você chega aqui nessa passagem de Ruth, o que está acontecendo? Ruth, a Bíblia vai falar sobre a lei do resgate, eu não vou explicar ela muito profundamente, mas Ruth, ela tinha perdido o marido, e ela precisava de um remidor, ela queria um remidor. E o remidor, segundo a lei de Levítico, fala que o remidor tem que ser um parente próximo. E aí se descobre que existe um parente mais próximo antes de Boaz. Então, antes de Boaz, havia alguém que pela lei teria direito de resgatar Ruth, de dar a Ruth uma nova oportunidade de vida para a continuidade da família, para que o nome, da família perpetuasse. Era para que Ruth gerasse o nome da família perpetuasse. E é interessante porque pela lei havia um resgatador, um parente mais próximo do que Boaz. Então o que Boaz faz? Boaz vai atrás desse homem e ele fala: olha, você tem direito sobre ela. Então você tem que adquirir a propriedade, mas quem adquire a propriedade também fica com essa mulher. E quem ficar com essa mulher vai ter que casar com ela e dar filhos. E dar continuidade na família. E aí esse resgatador, ele tira as sandálias e ele entrega, ele fala: eu estou abrindo mão do meu direito e estou dando a você. Você entendeu isso? Então tirar as sandálias, na passagem de Ruth, era um símbolo legal de abrir mão de um direito. Era declarar: isso não é mais meu. Eu abro mão disso e eu dou para você. Era o que ele estava fazendo. O remidor, tirando a sandália, ele estava dizendo: eu abro mão disso e eu dou a você o direito. E é interessante porque quando eu falo da presença de Deus e quando a gente vê esse acesso de Moisés à presença de Deus, a ordem é: tire as sandálias. Tire as sandálias. Porque Deus não quer só te usar, Ele quer te transformar. E isso é um ajuste da parte de Deus. Porque as sandálias, elas representam o quê? As sandálias, elas representam o nosso caminho. As sandálias, elas representam os nossos direitos pessoais. Tem coisa que você tem direito sim, mas você está disposto a abrir mão do seu direito? Hoje Jesus está dizendo para nós: tira a sandália. Tira a sandália. Abre mão de algumas coisas, ainda que seja seu direito. Tire as sandálias. Sandálias representam caminho próprio, direitos pessoais, controle da jornada. Tirar as sandálias dos pés simboliza a reverência. Tirar as sandálias dos pés significa santidade. Significa humildade. Significa rendição total à presença de Deus. Sabe o que significa quando Jesus está falando para mim, para você? E tira as sandálias. Ele está falando assim: deixa a sujeira por onde você já passou para trás. Abra mão. Abra mão daquilo que você já caminhou. Você já caminhou tanto. Já sujou tanto os seus pés na sua caminhada. Já se contaminou com tantas coisas. E Deus está dizendo para nós: tire as sandálias. Tire as sandálias. Abra mão disso. Renuncie o orgulho e o controle, aceitando a soberania de Deus. E sabe, queridos, o orgulho, ele tem entrado no nosso meio de uma forma muito sutil. É muito sutil, é muito sorrateiro. Quando a gente não percebe, o orgulho já está lá. E a parte mais difícil de quem tem orgulho é reconhecer que é orgulhoso. Porque é orgulhoso. É difícil reconhecer. O orgulho, ele não avisa quando ele chega. Ele começa quando você para de ouvir a verdade e a sua opinião começa a ser mais importante. A sua opinião, ela tem mais valor do que a verdade. O orgulho começa quando o sucesso do outro começa a gerar um desconforto em você. Quando você vê que algo está acontecendo na vida de uma pessoa, está dando certo, está funcionando, e aquilo começa a te incomodar.
o orgulho chegou. E ele é sorrateiro, ele não faz escândalo. Ele chega silencioso. E é difícil para nós, às vezes, nomearmos o que a gente sente. Ninguém decide ser orgulhoso, ninguém nasce e fala assim, hoje vou elevar o meu nível de orgulho. Não, a gente não decide ser orgulhoso. É uma raiz que vai entrando no nosso coração e quando a gente não percebe, a gente já está desenvolvendo níveis ainda mais altos de orgulho. O orgulho, ele cresce de forma silenciosa e progressiva. E às vezes ele vem mascarado de convicção, de liderança, de confiança. A ciência diz que o cérebro humano, isso é neurociência. Eu peguei um estudo eu não sei se vocês conhecem, Ismael Sobrinho. Ele é um psiquiatra cristão. Então tem muita coisa dele na internet e eu gosto de acompanhar esse tipo de material porque é a ciência validando a Bíblia. Eu gosto disso. Porque a ciência valida aquilo que a palavra de Deus diz. E ele fala, a ciência diz que o cérebro humano ele tem a tendência ao viés da superioridade. Ele tem a tendência de você achar que a sua opinião é sempre melhor que a opinião do outro. Que aquilo que você faz é melhor, você faz melhor do que o outro. Ele tem a neurociência, ela diz que nós temos a tendência a isso. Mas a Bíblia vai mais fundo, porque Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Olha que interessante, porque destruição e queda se tratam de coisas que são visíveis. Quando alguém está passando por um processo de destruição e cai, e você vê, a queda é visível, mas a arrogância e o orgulho é invisível. E precede tudo isso. Ou seja, é algo que começa dentro de nós. E quando chega ao extremo, o fim disso tudo é visível. É queda e destruição. Isso revela um princípio espiritual. Que quedas não começam nos comportamentos. Começam dentro, no coração. A tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Ninguém nasce planejando se tornar orgulhoso ou planejando cair, mas nós vamos gerando sentimentos, a gente vai permitindo que coisas entrem no nosso coração, e aí quando aquilo se torna grande, materializa queda e destruição. Então, começam em comportamento, não começa naquilo que você decide fazer, começa no seu coração. Você permite que no seu coração entre coisas que não deveriam entrar. Ninguém cai do nada. A queda, ela começa no coração. E é interessante porque a Bíblia, ela vai mais fundo. Tiago 4,6 e 1 Pedro 5,5 vão falar a mesma coisa, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. É interessante porque aqui é tão sério, porque está falando, algumas versões falam que Deus resiste, né, ao orgulhoso. E a minha versão fala se opõe. Querido, se opor é mais do que resistir. Porque se opor é ir contra. Resistir é você ficar parado e não deixar que aquilo rompa. Mas se opor é bloquear, é não cooperar. É tão sério, queridos, que o orgulho, ele não só afasta pessoas. Tem gente que fala assim, não ando com ele porque é muito orgulhoso. Nem vou falar com essa pessoa porque ela é orgulhosa. Mas o orgulho não afasta só pessoas, o orgulho te afasta de Deus. E lembra que eu te disse que tudo que você precisa para permanecer e ir até o fim é da presença. O que vai te sustentar é a presença. Então, se houver raiz de orgulho em mim e você, eu estou impedindo que aquilo que me sustenta se manifeste. Que aquilo que vai me ajudar a vencer na vida, a viver a minha vida para conquistar a eternidade, eu impeço, eu bloqueio por causa de orgulho. E é interessante porque esse psiquiatra, ele fala de 7 fases do orgulho. Aí eu peguei um estudo grande, aí eu chamei o meu amigo ChatGPT, peguei aquele estudo, joguei no chat, eu falei, chat, me ajuda a resumir de forma didática, para eu só falar, passar e pincelar. E eu pedi para o chat resumir. Então, de forma muito resumida, isso está lá na página do Ismael Sobrinho, quem quiser entrar, está disponível lá o estudo. Ele vai falar que o orgulho, ele tem etapas, ele cresce, ele aumenta. E é interessante porque ele fala que a primeira fase do orgulho é quando você se torna referência.
Você se torna uma referência. Ele chama isso de autocentramento, ou seja, é você se colocar no centro. Então a pessoa, ela começa a ver tudo a partir dela. Ela ouve, mas ela já tem uma resposta para dar, porque ela está no centro. Ela não sai do centro. E aí ela ouve, já preparando uma resposta. E ela sempre acredita que a opinião dela é a coisa mais certa. E aqui o problema não é falar, é que a pessoa já perdeu a capacidade de ouvir. É assim que o orgulho começa. Quando nós perdemos a capacidade de ouvir. E é interessante porque associado a isso não estava no estudo, e isso aqui Deus foi falando comigo na medida que eu aprofundava. Aqui também nasce a falta de perdão. Sabe por quê? Porque a pessoa pensa assim, o que fizeram comigo. Você não sabe o que fizeram comigo. E ela se coloca no centro. O que vocês fizeram comigo é imperdoável. A minha dor passa a ser o centro. O orgulho diz assim, o que eu sinto é mais importante do que qualquer outra coisa. O orgulho e a falta de perdão caminham juntos, de mãos dadas. Aí depois ele fala que existe uma outra fase. A pessoa sai do centro e ela começa a se achar melhor. Ela começa a achar que ela é melhor. Essa fase ele chama de comparação superior. Ela começa a se comparar e sempre se coloca acima de alguém. Os sinais disso, eu faria melhor. Ela vê alguém fazendo e fala, se fosse eu que estivesse fazendo, eu faria melhor. Ela tem dificuldade de celebrar o outro. De ver Deus fazendo na vida do outro. Porque ela acha que na vida dela, ela é melhor. Tinha que ser com ela primeiro. E aqui o perdão, ele começa a travar. Porque a pessoa, ela diz assim, eu jamais faria isso com aquela pessoa. E porque eu jamais faria, eu acho que aquela pessoa não é digna de ser perdoada. E aí eu bloqueio o perdão. Isso gera dentro de nós um julgamento que endurece o coração. Porque eu não faria, eu acho que ele não é digno de ser perdoado. Eu me acho melhor e me sinto no direito de não perdoar. Raiz de orgulho. Se você não consegue perdoar ou liberar perdão para alguém, é porque você é orgulhoso. Dói, né? É para doer mesmo. Porque já que você não consegue ver orgulho em você, então o Senhor está falando para você. Se você não consegue liberar perdão, o orgulho está em você. Porque você está colocando a graça de Deus abaixo da sua dor. Sabe por quê? Porque falta de perdão não é só dor. É o orgulho ferido que se recusa a curar. É você dizer assim, eu estou colocando a minha dor acima da graça que também me alcançou. Então se você não consegue liberar perdão, meu amado irmão, começa a pedir perdão para Deus. Pelo seu orgulho. Mas aí eu tenho que te abrir os olhos para uma coisa. Deus só perdoa quem perdoa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, assim como, eu estou dizendo, Deus que está no céu, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas dívidas, na mesma medida que eu perdoo os meus devedores. Eu perdoo aqueles que me ofenderam. Então, para você pedir perdão para Deus e alcançar perdão de Deus, você precisa liberar perdão. O problema é que o orgulho e do não liberar perdão afastam a presença de Deus. Afastam a ação de Deus. Aí o orgulho começa a crescer. Aí vem a necessidade do reconhecimento. É aquela coisa assim, eu preciso ser visto. Eu preciso ser notado. E agora, entra na fase de precisar da aprovação dos outros para se sentir bem. É interessante porque aqui nessa fase de orgulho, queridos, o reconhecimento passa a ser uma necessidade emocional. Emocional. Todo mundo gosta de receber elogio, não é verdade? Você gosta de quando você faz algo, alguém chega e fala assim, poxa, você fez isso tão bem.
Eu brinquei com a Kátia na última decoração, eu cheguei nela e falei, foi você que fez tudo isso? Eu falei, não estou te desmerecendo, mas tá demais. Porque estava lindo. Todo mundo gosta, queridos, de um elogio, de um reconhecimento. E quando ele vem, você tem que entender que não se trata de você, mas da habilidade de Deus em você, da graça de Deus em você, da criatividade de Deus em você, de Deus se manifestando em você. Não é essa a questão. Mas receber elogio, reconhecimento é gostoso. Faz bem. A gente não quer viver só de crítica, crítica, crítica. É gostoso a gente ser elogiado. Agora, nessa fase do orgulho, a ciência está dizendo que não ser reconhecido gera tristeza. Tristeza é uma necessidade emocional. É assim, ó, a ciência diz que o cérebro nessa fase, ele fica condicionado. Ou seja, ele é treinado para sentir prazer quando houver reconhecimento. Olha isso. Quando recebe a aprovação do outro, a endorfina. Fica feliz. Sensação de prazer, alegria. Fazendo com que a pessoa dependa disso para se sentir bem consigo mesma. Quais são os sinais dessa fase? Frustração quando não é reconhecido. E aí a frustração, ela vem pelo muito, você vê. Porque aí fala, fulano não reconhece. Eu não sou reconhecido. Você viu? Eu fiz. Ninguém falou nada. Você fez para quem? Busca sutil por elogios. O que antes era um bônus, porque ser elogiado é gostoso, ser reconhecido é gostoso, se torna agora uma necessidade. Aí vem uma outra fase. Ninguém pode me corrigir. É a fase da resistência à correção. E aqui é sério, porque aqui a pessoa perdeu a capacidade de ouvir Deus, porque Deus usa pessoas para nos corrigir. E aqui se não se ouve mais a voz de Deus. Quando você não se permite ser corrigido, não se permite ser ensinado, ninguém pode falar nada para você. A pessoa começa a rejeitar qualquer tipo de confronto. E os sinais, ela sempre tem uma justificativa. Ela sempre tem uma desculpa. Então ela não se permite ser corrigida porque ela sempre tem uma desculpa. Ela fica irritada ou se afasta quando é corrigido. Fica nítido que ela está irritada porque alguém chamou a atenção dela. Ou ela se afasta porque ela não aceita. E vem a dificuldade de pedir perdão. Eu ouvi outro dia uma pessoa que falou assim, ela me relatou uma situação que ela foi num lugar e nesse lugar ela estava falando sobre algo e quando ela falou, usou uma palavra que não era um palavrão, mas ela usou uma palavra e a pessoa falou, não fala isso, a pessoa que estava lá. Não fala isso. Não fala isso, porque se você fala isso, você está fazendo uma alusão. E o diabo e o mundo espiritual, errada a pessoa não estava. Errada ela não estava. E aí a pessoa que estava sendo corrigida falou assim, você não faça isso. Eu não admito que você me corrija na frente dos outros. E quando a pessoa veio me contar, ela falou, quem ela pensa que é? Irmãos, quando a gente chega nessa fase, não se ouve. Porque a pessoa sempre acha que está certa. Não se ouve. Todos nós carregamos algo e nós aprendemos. Vocês viram aqui o testemunho de uma criança? Foi uma criança que ensinou e falou pela vida e pela atitude dela com uma pessoa que é adulta, casada, responsável. Mas sabe o que acontece? Quando a gente é orgulhoso, a gente não se permite ser ensinado porque a gente acha que é menor do que a gente. Agora, quando a gente é humilde, a gente aprende com tudo e com todos. Tudo nos ensina algo. Tudo nos faz aprender algo. A gente está sempre aprendendo. Aí vem a próxima fase. Os outros são menores. Quem ela pensa que é? Os outros são menores. É a fase do desprezo pelo outro. E nessa fase existe um problema. Porque agora eu começo a ferir os outros. Até então, a pessoa está se colocando num nível de estar acima. Mas aqui ela já começa a ferir os outros. Por causa do orgulho dela. A superioridade agora ela vai aparecer no tratamento com as pessoas. Você já conversou com uma pessoa que você fala, nossa, parece que tem o rei na barriga. Essa semana eu postei. Maria tinha o rei na barriga, carregou Jesus. A gente ou é gases ou é verme. Vai tratar. Ou é gases ou é verme, irmão. O rei na barriga foi só Maria. Mas você já conversou com gente assim?
que tudo dela é melhor, tudo dela é superior. Às vezes as pessoas passam até o jeito, às vezes, de cumprimentar. É ou não é? Ó, até o jeito de cumprimentar. Uma superioridade. Oh, meu irmão. Só Maria carregou Jesus. Quais são os sinais dessa fase do orgulho? Impaciência com o erro dos outros. O tom arrogante, ele trata com superioridade. É aquela pessoa que demonstra bondade com ar de superioridade. Irmãos, isso é horrível. Ajuda porque parece que o outro é pobre, miserável, coitado. A superioridade é a vontade de ajudar para se colocar acima, para ser superior. E a dificuldade aqui, sabe qual é? Receber ajuda. Porque o orgulho, ele deixa de ser interno, passa a ferir quem está perto. E aí, ninguém pode ver. Então, essa pessoa, ela começa a ter dificuldades de pedir ajuda. Sofre sozinha. Passa tudo calado. Porque tem dificuldade de reconhecer vulnerabilidade. Sabe qual é a próxima fase? O isolamento. Por que o isolamento? Porque o orgulho, ele quebra relacionamentos. Porque o orgulho, ele vai produzindo uma solidão que é progressiva. As relações, elas vão ficando cada vez mais superficiais. Por quê? Porque a intimidade precisa de vulnerabilidade. Porque a intimidade, é na intimidade que eu mostro quem eu sou. As pessoas me conhecem, elas sabem quem eu sou de verdade. E aí, sabe aquelas pessoas que não se misturam? Ela começa a se isolar. Por quê? Porque ela tem a necessidade de manter a família doriana. Sabe aquela coisa do mundo perfeito? E meu irmão, todos nós somos vulneráveis. Todos nós passamos por dificuldades. Quantas vezes vocês já não viram a gente abrir aqui as coisas, né? Eu e o Tiago, a gente expõe muito a nossa vida. Por quê? Porque somos vulneráveis. E isso nos gera relacionamento. Eu não tenho problema nenhum de entrar na casa de ninguém. Eu não tenho problema nenhum que você vá na minha casa em qualquer horário do dia. Porque eu sou quem eu sou. Porque eu não visto máscara. Então, o orgulho, quando a pessoa entra nessa fase do isolamento, é por quê? Porque ela tem problema com a vulnerabilidade. Porque ela tem que se manter no padrão doriana o tempo todo e cansa. Ninguém consegue ficar de máscara o tempo inteiro. Então, a gente começa a entrar no isolamento. A gente começa a se fechar para os relacionamentos. E aí as relações começam a ficar superficiais. A pessoa não consegue ser vulnerável. Ela tem a sensação de que ninguém entende ela. Ninguém entende ela o que ela está passando. Só que sem humildade, querido, não existe profundidade. Seja no relacionamento com as pessoas, seja no relacionamento com Deus. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. E sabe qual é o último? A queda. Se isola e cai. E a queda é aquilo que é visível. É quando tudo desmorona. O fim do orgulho, como diz a palavra de Deus, e nós lemos em Provérbios, é a destruição. O que vai acontecer? Quais são os sinais? Perda de reputação, de ministério e de relacionamentos. Choque com a própria fragilidade. E sabe o que é mais sério? Vergonha de pedir ajuda. Porque ainda assim quer manter a máscara e o faz de conta. Orgulho. E sabe, queridos, no meio de intercessores, profetas, altar, meu irmão, quer tratar o orgulho, entra na equipe de louvor, não é, pastor? Nossa, que delícia. Como Jesus trata o nosso ego. Sim ou não? Como Jesus trata o nosso ego, as nossas vaidades. Nós estamos todos sujeitos, mas normalmente quem está na linha de frente, no trabalho, em evidência, a tentação é maior. O risco é maior, porque esse espírito ele atua sorrateiramente. Ele vem disfarçado de espiritualidade. Esse espírito ele começa a operar nos ambientes onde existe vaidade, onde as pessoas começam a competir entre elas, onde as pessoas começam a se comparar, inclusive espiritualmente. Inclusive espiritualmente. Ah, porque fulano, porque ciclano. Ih, meu irmão, sabe quem você está alimentando? Leviatã.
principado. A única pessoa que se alimenta de orgulho, Leviatã, principado. Quando nós permitimos que o orgulho nos domine ou entre na nossa vida, nós estamos alimentando um demônio. Descalçar-se, tirar os sapatos, representa a exposição. É um ato de vulnerabilidade. É humildade. É abandono total da sujeira própria. É você abrir mão da proteção, sim ou não? Quando nós andamos descalços, nós sentimos as pedras, às vezes entra farpa, sim ou não? Vulnerabilidade. Quando nós calçamos os sapatos, nós estamos nos protegendo, sim ou não? A gente protege da friagem, a gente protege da sujeira, a gente protege de machucar, de tirar um tampão do pé. Quem nunca chutou bola e arrancou um tampão? Quando a gente calça o sapato, isso não acontece, mas Jesus está falando, tira o sapato. Jesus está dizendo, abra mão do seu caminho. Abra mão daquilo que você criou ao redor de você e chama de proteção. Você está chamando de proteção e você está se fechando para aquilo que Deus quer fazer. Tira isso ao redor. Tira essa redoma que você colocou, o Senhor está dizendo. Se torne alguém vulnerável. Exponha o orgulho como, pastora, com arrependimento. Se arrependa. Quebre as comparações secretas, porque muitas vezes elas acontecem dentro de nós. Às vezes você nem externou, mas dentro de você, você sabe que você sentiu. Meu irmão, eu tenho um problema sério com isso. O Tiago contou o testemunho do carro aqui que nós compramos. Mas uns dias antes de nós pegarmos o carro, nós recebemos uma baita de uma palavra profética na Bispa Ana. Só que dias antes eu estava mendigando para Deus, pedindo para Ele arrumar meu carro, que estava quebrando toda hora. E eu precisava de um carro, porque meu carro serve à igreja. E aí, quando nós somos a Bispa, uma palavra profética, porque Deus vai fazer isso, Deus vai dar, e Deus isso, Deus aquilo. E eu estava lá e falei, amém, Jesus, amém. Externamente, quem me viu, quem estava lá, Yolanda estava lá com a gente. Eu estava lá, amém, Jesus, amém. No dia seguinte, quando eu levantei, eu fui tomar café sozinha. Eu estava na mesa da minha cozinha tomando café. E na hora algo me incomodou. E eu virei para Deus e eu falei, Deus, eu não sou Sara. Porque eu sabia que dentro de mim havia um certo sarcasmo. Em dizer, ai Deus, o Senhor vai fazer tudo isso, eu estou só precisando de um carro. Resolve o carro então, né? Dentro, eu não externei nada. Mas dentro de mim, aquilo me acusou no dia seguinte de manhã. E eu só falei assim para Jesus, eu falei, Jesus, eu não sou Sara, eu não estou rindo. Eu não estou duvidando do que o Senhor pode fazer. Me perdoe, mas eu não sou como Sara. Eu só falava assim para Jesus, eu não sou como Sara. Isso foi na quinta. Na sexta-feira o carro apareceu. No sábado nós pegamos o carro. Nós trocamos de carro. Eu não externei, mas eu sabia que dentro de mim um sentimento me pegou ali na hora. E meu irmão, muitas vezes você não externa, mas você sabe que dentro de você existe algo que te faz comparar, que te faz olhar para o outro com desdém, que te faz não ficar feliz com o sucesso do outro, que faz você se sentir superior ou melhor do que alguém. Quando você começa assim, eu faria melhor, meu irmão, já se arrepende. Já se arrepende. Se fosse para você fazer, era você que ia estar lá, não foi você que foi convidado. Então Deus está dando a chance daquela pessoa entregar o melhor dela. E muitas vezes a gente acha que tem que ser a gente, tem que ser eu. Libere perdão para quem te feriu e seja livre. Seja livre. Restaure a submissão com temor. Para de colecionar mágoas. Gente que fica colecionando mágoas se torna amargurado. Abra espaço para ser curado. Se encha do Espírito Santo, mas para você se encher, você precisa abrir mão disso, porque Deus não ocupa o lugar que está cheio. Porque a presença de Deus não ocupa lugares cheios. Tirar as sandálias, queridos, é sobre esvaziamento.
É sobre vulnerabilidade, é sobre rendição, é sobre estar sensível, é sobre você abrir mão do seu direito para viver a vida que Deus está te entregando. É sobre você abrir mão do seu caminho para andar no caminho dele, para andar no caminho que é Jesus. Caminho, verdade e vida. Tirar as sandálias é você declarar: eu não vou andar mais do meu jeito, Jesus. Tirar as sandálias é dizer: eu aceito ser vulnerável ao que o Senhor quer fazer. Tirar as sandálias é você dizer: eu me coloco na condição, na mesma condição que os meus irmãos, eu não sou melhor do que eles. Tirar as sandálias é dizer: eu me submeto completamente ao que o Senhor está fazendo. Moisés, ele não saiu dali da presença de Deus da sarça empoderado. Ali Deus não equipou ele, Deus falou: tira. Ali Deus não deu roupas novas, não deu anel de honra. Ali Deus não deu nada para Moisés, Deus falou: tira. Tira, porque o lugar que você está é santo. Tira as sandálias. Porque o encontro com Deus, o contato com a presença de Deus, meu irmão, não é para aumentar a sua autoestima. Não é para inflar a tua confiança. Agora eu posso tudo porque eu ando com o Todo-Poderoso. Não! Não é para isso, não é para você achar que você pode tudo, é o contrário. Quando nós somos expostos na presença, é ali que a gente descobre que a gente é pobre, cego, miserável e nu. É quando nós temos contato com a luz que a gente olha para a gente e fala: meu Deus, ai de mim. É quando eu tenho contato com a presença que eu olho e falo: eu sou fraca, Ele é forte. Eu não posso, Ele pode. Isso não me empodera, mas isso revela quem Ele é. O mais importante, queridos, é nós sabermos quem Deus é. A presença de Deus, ela quebra a nossa autossuficiência e gera em nós dependência. As pessoas aí fora vão dizer assim para você: vai lá, você consegue. Deus não levantou um homem que acreditava em si mesmo. Deus levantou um homem que acreditava em Deus. Deus levantou um homem que confiava na presença dEle. Deus levantou um homem que dependia de Deus. Então lá fora está todo mundo dizendo: vai lá, você consegue. A história de Moisés nos ensina a dizer: sem a presença de Deus eu não consigo. Se o Senhor não for, eu não consigo. Se o Senhor não estiver no centro de todas as coisas, eu não consigo. A história de Moisés gera em nós uma dependência da presença. O entendimento de que se Deus não estiver, eu também não vou. Eu também não quero. Quem ama a presença de Deus de verdade se permite ser tratados. Não tem problema com reputação. Não tem problema de ser vulnerável. Não tem problema de expor. Por quê? Porque eu estou mais preocupado em corresponder à presença do que no que as pessoas vão pensar a meu respeito. A minha preocupação tem que ser sempre: Deus, o que o Senhor está achando disso? Por isso que eu disse para vocês, eu estava lá na Bispa Ana, amém, glória a Deus, foi o que todo mundo viu. Mas quando eu estava só eu e ele na minha casa, eu falei: Deus, ninguém tinha visto, mas amar a presença me faz querer mostrar para Ele que eu quero estar conectada com Ele, fazendo aquilo que agrada o coração dEle. Quem ama a presença de Deus está mais preocupado em que as pessoas vejam Cristo nelas mesmas. Êxodo 33:11 diz assim: ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Nun, ficava na tenda. Olha só, Moisés, ele não era só um profeta, um líder e um intercessor, ele era alguém que cultivava a intimidade, falava face a face como quem fala com um amigo. Em Êxodo 19, versículo 3, do versículo 3 ao 6, Deus vai chamar todo o povo para ser um reino de sacerdotes. Isso significa que todos foram convidados a um relacionamento com Deus. Não era só para Moisés. Deus também queria se relacionar com o povo. Mas nesse relacionamento não significa que todos podiam subir o monte. Porque haviam limites. Diga assim: limites me protegem. Haviam limites. Quando Deus estabelece limites para mim e para você, Deus está aí, na verdade, protegendo a mim e a você. Em Êxodo 19, versículo 12 e 13, Deus vai ordenar limites ao redor do monte que Moisés subia.
Depois, lá em Êxodo 19, 24, Deus vai deixar isso ainda mais específico. Moisés podia subir, Arão podia subir até um certo limite, e o povo não podia ultrapassar outro limite. Haviam limites. Mas Deus queria falar com o povo, Deus queria fazer daquele povo uma nação santa, Deus queria estabelecer aliança com ele, e isso foi dado a todos. Mas o acesso à manifestação direta da glória, Deus restringiu, porque limites protegem, porque Deus sabia com quem ele estava lidando. Mesmo sem poder subir, o povo tinha contato com a presença de Deus. A Bíblia vai dizer em Êxodo 20, versículo 18, que haviam trovões, relâmpagos, sons de trombeta, fumaça. Ou seja, o povo tinha contato com a manifestação da glória de Deus. O povo tinha, apesar do limite, o povo tinha acesso, o povo tinha contato. Ou seja, eles experimentavam a presença de Deus dentro dos limites permitidos. Mas mesmo assim, eles disseram para Moisés: fala você conosco. Nós não queremos que Deus fale conosco, fala você. Eles estavam tendo sinais, irmãos, mas eles não queriam ouvir direto de Deus. Moisés, fala você. O fato de Deus limitar a distância para o povo não significa que Deus não queria a proximidade, não é isso. O limite nasce da natureza da presença, porque Deus era santo e o povo não. Então o limite era para proteger, mas Deus queria se relacionar com eles. Em Êxodo 20, 21, vai dizer assim: enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Preste atenção, intimidade com Deus não é posição, é acesso. É acesso. Não é porque o pastor acessa, eu não acesso. Não é posição, é acesso. E o acesso foi dado para todos. O acesso foi dado para todos, mas a exemplo do povo de Israel, nem todo mundo quer viver um nível de presença mais profundo. O acesso foi concedido a nós por meio de quem, queridos? De Jesus. A Bíblia vai dizer em Mateus 27, 51... que o véu do templo se rasgou. A Bíblia vai dizer em Hebreus 4:16, cheguemos com toda a confiança diante do trono da graça. Cheguemos, não restringe, é para todos. Cheguemos com confiança diante do trono da graça. Hebreus 10, 19 a 22 vai dizer: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada, o nosso corpo foi lavado com água pura. Meu irmão, o acesso foi liberado. Mas sabe qual é o problema? O acesso que o povo de Israel recusou, que eu e você hoje temos como herança. Todos nós recebemos esse acesso, mas muitas vezes nós nos comportamos como aquele povo. Pastor, ora por mim. Pastor, eu estou precisando de uma palavra, me entrega uma palavra. E Deus está dizendo para você: sobe o monte. O acesso foi liberado, não tem nada que te impede de acessar a presença de Deus. Só que tira as sandálias. Não vai de qualquer jeito, não. Tira a sandália, se desarma. Mas sobe o monte, não terceiriza. Não terceiriza. Deus continua dizendo para nós buscarmos, para nós entrarmos com confiança no Santo dos Santos. Então o problema hoje não é a falta de acesso, é a falta de atitude. É a falta de resposta minha e sua. Porque acesso todos nós temos. Quando eu entendo o valor da presença aqui, o acesso que me foi dado, a presença de Deus se torna a minha prioridade. Êxodo 33:15, então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. O povo tinha acabado, queridos, de cometer idolatria com bezerro de ouro. Essa era a história. Moisés está lá 40 dias em cima do monte, fazendo o que o povo pediu para Moisés. Fala você, vai lá. Moisés sobe. 40 dias lá no topo do monte com Deus.
E aí Deus fala, se apressa, Moisés, desce, 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 que aquele povo lá, ó, já está tudo corrompido. Desce, Moisés. E aí Moisés desce. Quando ele chega lá embaixo, tem um bezerro de ouro construído. Ah, queridos, que tristeza. Nós já subimos o monte. Eu falei para o Tiago, olha, Moisés devia ser muito manso mesmo. Porque a vontade é quebrar as tábuas na cabeça do povo, é destruir mesmo. Quando Deus fala assim, eu vou destruir, dá vontade de falar, destrói mesmo, Deus, eles merecem. Mas ainda bem que Deus não chamou a mim, porque eu não faria melhor do que Moisés. E Deus chamou Moisés porque saberia quem ele se tornaria lá na frente. Então Deus diz assim para Moisés, diante do bezerro de ouro, de tudo que acontece, a vontade de Deus é de fato destruir. Moisés se levanta como um intercessor, falando, Deus, não, se o Senhor for destruir, risca meu nome do livro da vida. Esse povo é seu, não é meu não, Deus. Se o Senhor destruir esse povo aqui, vão falar que o Senhor tirou eles do Egito lá para fazer eles morrer aqui, é isso mesmo? E aí Deus fala, ok, Moisés, ok. Eu vou cumprir a promessa, eu vou libertar esse povo. Eu vou cumprir o que eu prometi. Vocês vão, esse povo vai entrar na terra prometida. Mas eu não vou no meio de vocês. Êxodo 33:2. Eu não vou no meio de vocês. Ao invés disso, eu vou enviar um anjo. Eu enviarei um anjo. Presta atenção nisso, queridos. Promessa mantida. Provisão garantida. Direção assegurada. O anjo vai junto. Proteção enviada. Presença retirada. Presença retirada. E eu tenho certeza, e eu me incluo nisso, que muitos de nós, talvez, nesse cenário, a gente vai falar, tá bom, pelo menos ele vai mandar um anjo. Tá bom, Deus vai cumprir o que ele prometeu. A promessa está de pé, Deus vai fazer o que ele prometeu. A promessa, a proteção, a provisão, tudo mantido. Presença retirada. Deus disse, eu não vou no meio de vocês. Eu não vou andar no meio de vocês. Moisés, ele discerne algo que poucos discernem. Sem a presença, tudo perde o sentido. Tudo é perda, se eu não tenho a ti. Sem a tua presença, nada importa. Quando eles colocaram a música, eu falei, tá ligado no céu e na terra. Vamos falar da mesma coisa. Moisés, ele não está pedindo mais nada. Moisés agora está se posicionando. Porque Moisés conhecia Deus. Moisés estava andando com Deus. Moisés falava com Deus como quem fala face a face. Moisés, ele tinha desfrutado da presença. E meu irmão, quem desfruta da presença não abre mão da presença. Quem um dia desfrutou da presença de Deus, não abre mão da presença de Deus. Moisés, ele não queria mais milagre. Moisés, ele já tinha vivido muitos milagres. Moisés, ele não estava em busca de uma promessa. Ele só queria a presença de Deus. É isso que todo aquele que ama a Deus faz. Protege a presença, guarda o relacionamento. Não permite que nada substitua nenhum anjo. Meu irmão, não se contenta quando Deus manda o anjo, não. Fala, Deus, eu quero a tua presença, eu quero mais, porque eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Meu irmão, eu não estou desprezando o que Deus faz. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar, para nos segurar pelas mãos, para que os nossos pés não tropecem. É bíblico, Deus manda anjo, mas não abra mão da presença. Não se contente com os livramentos que o anjo te dá. Queira a presença. Porque a bem da verdade é que se você estiver na presença, não precisa de anjo. Não precisa. Êxodo 33:16. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor, porque é a tua presença no nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Moisés entendeu a diferença, o diferencial, sabe o que é? A presença. Eu quero que você fique de pé. Quantas pessoas já passaram aqui nesta igreja? Semana retrasada nós estávamos conversando com uma pessoa. Ele falou assim, pastores, eu não sei explicar, mas é diferente. É diferente quando a gente entra na semear. É diferente, eu não sei o que é. Irmãos, é a presença de Deus, porque não tem explicação. Não tem explicação.
É a presença de Deus que nos distingue. Moisés sabia disso. Senhor, se o Senhor não nos acompanhar, como é que as pessoas vão saber que nós somos teu povo, que o Senhor é o nosso Deus? Porque o que nos diferencia dos demais é a tua presença. O problema é que muitas vezes a gente reage ao impacto da presença. Uau! Nossa, fui lá naquele culto, que presença! Mas a gente não valoriza ela no dia a dia. E às vezes a gente está vivendo só de impactos. Uau, uau, uau. Mas você valoriza a presença? Valoriza ao ponto de olhar dentro do teu coração e ver se existe nele algum caminho que precisa ser refeito? Ou você acha que porque está todo mundo te olhando está tudo bem? Guarde isso no seu coração. A presença de Deus é mais importante que o seu destino. Moisés sabia que era melhor ficar no deserto com a presença do que entrar na terra sem a presença. Quando a gente entende isso, a gente quer mais. Sabe por quê? Moisés foi ousado. Em Êxodo 33, no versículo 17, Deus responde para Moisés, falando: certamente eu farei o que você está me pedindo, porque eu me agrado de você. Deus tem se agradado de você? Então Deus faz o que você pede. Deus tem se agradado de você? Deus te conhece? Ele fala: eu farei o que você me pede, porque eu me agrado e eu te conheço pelo nome. Moisés disse então: peço que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. É interessante, queridos, nesse texto, porque Moisés já tinha vivido experiências com Deus. Ele já tinha vivido livramento lá do Egito, ele já tinha vivido milagres, ele estava tendo e recebendo da parte de Deus direção constante. Os encontros eram face a face, mas ele fala assim: me mostra a tua glória. Sabe o que Moisés está ensinando para mim e para você? Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais. Eu sei que eu posso pedir por mais. Moisés falava com Deus como quem fala face a face, mas agora ele está falando: eu quero mais. Eu sei que tem mais. Quando a gente tem contato com a presença de Deus, a gente passa a ter uma fome, uma sede maior. Existe um fogo dentro de nós que parece que aquilo nos inquieta e a gente fala: eu quero mais, eu sei que tem mais. E aquilo começa a gerar dentro de nós o desejo de buscar mais, de ver mais, de falar mais, de revelar mais. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu percebo que Ele tem mais. E percebe que isso é progressivo. E é interessante, queridos, porque quando Moisés fala: me mostra a tua glória, Deus responde: beleza, eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. Ele diz: o meu nome é Javé, e eu terei misericórdia de quem eu quiser. E ele fala assim: você vai ter contato sim, porque a glória maior é a revelação mais profunda de quem Deus é. Quando ele pede uma glória maior, você não vê Deus com trovões, relâmpagos, você não vê cair nada do céu. Quando ele fala assim: me mostra a tua glória, sabe o que Deus fala? Eu vou te mostrar quem eu sou, porque não há revelação maior, não há peso de glória maior do que saber quem Deus é. Por quê, pastora? Porque quando eu sei quem Ele é, eu não duvido, eu creio e não duvido. Não é isso, Marlon? Quinta-feira nós estávamos na célula, o Marlon levantou uma questão: pastor, como é que Deus... por que é que Daniel, foi isso, né? Por que é que Daniel fazia tudo o que ele fazia? Porque ele tinha tanta certeza. Por que ele tinha tanta certeza de não se dobrar, de não comer? Não é verdade? Qual era a certeza, a convicção? Por que ele tinha essa certeza? Eu falei: porque havia intimidade. Daniel parava 3 vezes ao dia para falar com Deus. Deus falava com Daniel. Se você pegar as profecias de Daniel, elas apontam precisamente para Apocalipse. Revelação. E a revelação, ela nasce da intimidade. Sabe por que é que Daniel fazia tudo o que ele fazia? Porque ele sabia quem Deus era. Meu irmão, gera mais fome no teu coração pela presença.
gera mais sede, deseja mais. Fala: Deus, já vivi algumas experiências com o Senhor, mas eu sei que tem mais. Hoje Deus está despertando algo novo dentro de nós. É fome pela presença. Hoje, meu irmão, talvez você já teve algumas experiências com Deus. Deus está dizendo para você: não para na última experiência. Deus tem mais. Deus tem mais. Nós vamos cantar esta canção novamente. E eu quero que você comece a buscar a presença e faça disso uma verdade. Tem que fazer sentido para você. Tem que ser a verdade do teu coração. Meu irmão, de fato, eu falo: Deus, se o Senhor não estiver, eu não quero nada. Eu não quero desfrutar de coisas pelas quais eu tenha que abrir mão da presença de Deus. Porque eu sei o quanto eu dependo e preciso. Eu sei. Fecha os teus olhos. Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Minha alma se perder sem ti, Senhor. Que adianta eu juntar os restos E me esquecer daquele que me amou. se eu não Levante suas mãos. Levante suas mãos. Se renda ao Senhor. nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu levarei por onde eu for. Oh, aleluia, Senhor. Te amamos, Senhor. Quero te convidar você. Venham todos aqui à frente. Venham todos aqui à frente. A palavra de Deus diz, Tiago 4, 6 a 8: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a você. O que é alguns passos para você vir aqui à frente e adorar ao Senhor? Vamos dizer: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Venham à frente, venham. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Declare tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença
tenho a ti, declare. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu levante suas mãos. Levante suas mãos. Aonde a presença do Senhor há cura. Aonde a presença do Senhor há cura. Senhor, venha nos curar agora. Venha nos curar agora. Cura o nosso corpo. Cura o nosso corpo. Cura os ossos. Cura a coluna. Cura a cervical. Cura, Senhor Jesus, as enxaquecas agora, nós declaramos, sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos agora que diagnósticos de morte, de doenças, saiam agora no nome de Jesus, porque a presença do Senhor está aqui. Nós te amaldiçoamos doenças, nós te amaldiçoamos agora, declaramos sejam expulsas agora deste corpo. Venha sobre nós agora, venha sobre nós com tua alegria, Senhor. Venha sobre nós com tua alegria, Senhor. Venha sobre nós agora. Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Aonde a presença do Senhor, aonde a presença do Senhor, a graça do Senhor está sobre nós. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Oh. Queridos, com as suas mãos levantadas, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar as minhas mãos pra te dizer que é a tua graça. Eu só quero tua presença, Senhor. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Eu não quero mais sair. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa. Só a igreja declara: eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa. Levante suas mãos. Senhor, que a tua presença nos acompanhe. Querido, sinta a presença de Deus com seus olhos fechados agora. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. E você que está com suas mãos levantadas, o Espírito Santo manda dizer: vocês vieram buscar a minha presença, e vocês vão levar a minha presença.
Quando você almoçar, você vai sentir a presença. Quando você acordar, você vai sentir a minha presença. Quando você andar, você vai sentir a minha presença. Quando você trabalhar, você vai sentir a minha presença. Quando você dormir, você vai sentir a minha presença. Eu sinto Deus derramando da graça dele deste altar sobre você. Eu vejo como se fosse uma fumaça saindo deste altar, indo até você que está aqui à frente. Receba agora desta presença do Senhor, esta presença que te acompanha. Você vai ter uma semana marcada. Você vai ter uma semana marcada pela presença do Senhor. Deus está falando que tem casas que é como se tivesse buracos, vazios. É como se você estivesse na melhor casa, mas você sente um vazio. E o Senhor está preenchendo esses vazios agora. O Senhor está preenchendo esses buracos agora. Eu queria que você agora levantasse a mão em direção à sua casa. Levante suas mãos em direção à sua casa. Deus está indo agora na nossa casa, com livramento, vida, proteção, provisão. E Ele está falando claramente para mim: eu estou preenchendo os espaços vazios. Comece a abrir a sua boca agora e fala: Senhor, entra no meu quarto, entra na minha garagem. Entra agora, Espírito Santo. Entra no meu quarto, na minha garagem. Entra na cozinha. Entra na sala. Entra no banheiro. Agora vá no quintal. Vá naquele corredor. Vai no elevador. Vai na portaria. Vai no portão. Vai no carro. Entra agora, Senhor. Entra na nossa casa. Entra no nosso lar. Entra. Convidamos. Convide. Isso, convide o Espírito Santo. Mais. Convide. Eu só quero tua presença. Convide, aleluia. Hoje não vou, só quero levantar minhas mãos pra te dizer que a tua graça já me basta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e te dê a paz, no nome de Jesus. Quem aqui tem empresa? Quem aqui é dono de empresa, empresário? Levante a mão. Levante a mão, você que é empresário, você que tem seu comércio, você que tem sua empresa, que presta serviço, você que é MEI, levante sua mão. Senhor, entra agora neste estabelecimento. Espírito Santo, convidamos a tua presença nesses estabelecimentos agora. Antes do primeiro cliente entrar amanhã naquele lugar, ou antes do primeiro funcionário entrar amanhã naquele lugar, se faça presente lá. Se faça presente lá. Que venham os melhores funcionários, que venham os melhores clientes. Que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos, no nome de Jesus. E a presença do Espírito Santo já está garantida neste lugar, mudando todo o ambiente, no nome de Jesus.
Vocês que estão aqui todos agora, sejam abençoados. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Que você tenha uma semana de glória, de graça, de vitória, de vida, de bênção, de poder. E que muitos testemunhos sejam gerados através